Sentar no seu lugar, fique à vontade aí no teu lugar. Aleluias, Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Eu queria pedir, se você puder abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16. Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora porém ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que o que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu Deus, que palavra, que passagem poderosa Jesus compartilha aos discípulos. Jesus na reta final dos seus dias, dos seus 3 anos de ministério aqui na terra, a reta final da sua jornada, quando se aproximava o dia em que ele subiria a cruz do Calvário, ele começou a entregar algumas parábolas, algumas passagens, e especialmente esse texto, que a Bíblia não diz que era uma parábola. Esse texto não diz assim: olha, e Jesus lhes contou uma parábola, mas esse texto começa assim: havia um homem. Ou seja, essa história que Jesus conta aos discípulos não era uma simples história fictícia, mas Jesus relata a ele um fato de que algo havia acontecido, de um homem que era, a Bíblia o chama de aquele que era um homem rico, e um mendigo chamado Lázaro. É engraçado que a Bíblia não menciona o nome do rico, mas menciona o nome de Lázaro, que era o mendigo. Geralmente é o oposto, nós sabemos o nome de todo mundo que é rico. Geralmente a gente faz questão de saber o nome de todo mundo que é conhecido na cidade, não é assim? A gente quer contato com o nome de alguém, a gente quer saber quem que é o dono de tal lugar, a gente quer saber quem que é o fulano, quem que é aquela pessoa que fez isso. Mas todavia, porém, nós não sabemos o nome de nenhum mendigo, eu pelo menos não conhecia nenhum. Mas a Bíblia menciona esse homem chamado Lázaro, que não é o Lázaro que morreu lá quando Jesus o ressuscitou, mas esse é um outro Lázaro. E esse mendigo estava lá, e a Bíblia diz que os dois morreram. E a diferença é que um foi para o que a Bíblia chama do Hades, que é o inferno. O que era o Hades? O Hades era um lugar que ele ficava fora da cidade. Esse lugar ele existia nos tempos da velha aliança, nos tempos de Moisés. Havia um lugar que ficava do lado de fora.
era um lugar onde não existia naquela época um lugar de descarte de lixo. Não havia naquela época uma empresa que fizesse a limpeza dentro do acampamento ou dentro de uma cidade. Então eles colocavam naquele lugar do lado de fora, a longas léguas, um lugar com uma chama que não se apagava. Então sempre que alguém tinha qualquer tipo de descarte, qualquer tipo de sujeira, ele colocava naquele lugar que era conhecido também como Hades. E a Bíblia compara aquele lugar àquilo que nós chamamos daquilo que é verdadeiramente o inferno. E o rico vai diretamente para aquele lugar, um lugar de descarte, enquanto Lázaro acessa a eternidade. E essa história diz algo muito pontual, diz assim, olha, que enquanto aquele homem estava sendo atormentado no Hades, estava sob tormento. Eu acho interessante essa palavra tormento, porque uma coisa é tristeza, uma coisa é chateação, uma coisa é angústia, uma coisa é preocupação, uma coisa é ansiedade. Agora a Bíblia diz a palavra tormento. O que é tormento? Tormento é aquilo que não para de tirar a minha paz todos os dias. Ser atormentado é aquilo que bate todos os dias na minha porta e não me deixa descansar, não me dá paz, não me dá descanso, é todos os dias. E não é apenas um cansaço, um desgaste, mas é um desespero. E ele estava lá naquele lugar de desespero, sendo atormentado. E ele faz uma oração. Imagina que alguém no inferno faz uma oração. Ele olha para o céu e ele vê Lázaro ali. E a Bíblia chama de que ele estava sendo consolado com Abraão. A Bíblia compara Abraão ao próprio Deus aqui. E ele olha ali para o próprio Deus e ele fala assim, olha, manda Lázaro molhar a ponta do dedo ali na água, para poder vir aqui refrescar. E ele diz, não, isso não é possível. E ele diz uma segunda coisa, olha, se ele não pode trazer nada aqui para mim, se ele não pode trazer uma gota de água para mim aqui, para me livrar desse tormento, pede para ele ir lá na casa, eu tenho 5 irmãos, pede para ele ir lá, e avisa para eles não virem para cá. Pede para eles, ressuscita ele lá e pede para eles ir lá na minha família. Porque se eles virem para cá, eles também serão atormentados. E Deus mais uma vez diz, não. Eu já tenho Moisés, eu já tenho os profetas, eu já tenho pessoas lá na terra para isso. Se eles não forem capazes de ouvirem eles lá, tampouco alguém que saiu de dentre os mortos. E o que essa palavra talvez tão angustiante que Jesus entrega ali para os discípulos, tem a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Existe uma semelhança entre o rico e o Lázaro na mesma história. A semelhança é que nenhum deles sabia quando era o seu momento, quando era o seu dia. A semelhança é que nenhum deles sabia qual seria a sua última oportunidade. Nenhum deles sabia qual seria a sua última chance. Nenhum deles sabiam qual seria a última oportunidade de desfrutar daquilo que Deus os tinha entregue para viver na terra aqui durante os seus dias e a sua jornada, a qual eles também são semelhantes a nós, porque eu e você também não sabemos quanto tempo nós temos para ver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não sabemos quanto tempo nos resta para algumas coisas. E eu vou dizer algo, nós acreditamos que sempre há tempo para algo mais. Eu tenho um sério defeito na minha vida, porque eu sempre acredito que dá tempo de algumas coisas. Nós homens acreditamos nisso. Falta 20 minutos para um compromisso, é a hora que a gente vai tomar banho, é a hora que a gente vai se arrumar, é a hora que a gente vai organizar as coisas. E geralmente a gente vai em 20 minutos e fica pronto em 15, né? A gente sempre acha que dá tempo, mas às vezes não dá. Às vezes um pneu furou, às vezes no meio do caminho algo acontece, e o tempo que a gente acreditava que tinha, na verdade, ele era só ilusório. Do contrário do que a maioria das nossas esposas, né? Porque para elas a gente nunca está com tempo. É sempre, eu preciso de 2 horas de antecedência, eu preciso me preparar, eu preciso me organizar, né? Eu preciso que as coisas saiam dentro do cronograma. E geralmente também não dá tempo do mesmo jeito. Porque a verdade é que nós acreditamos que temos um tempo que não existe. Nós acreditamos que nos sobrou um tempo que na verdade não sobrou nenhum. Nós acreditamos que temos o controle do tempo e não temos. Eu e você não temos o controle do tempo.
Eu e você temos um relógio no nosso celular, no nosso braço, na nossa casa. Nós temos um relógio que ele pode cronometrar os segundos, os minutos, as horas. Nós temos um calendário que pode dizer o dia quando tem 24 horas, pode dizer quando é uma semana, quando é um mês, quando é um semestre, quando é um ano, quando é uma década, quando é um século. Nós podemos olhar dentro de um cronograma aquilo que existe pela frente, mas nenhum de nós tem a garantia que nenhum deles acontecerá. E eu queria que você desse uma notícia muito ruim para alguém que esteja do teu lado. Eu queria que você fosse profeta de alguém, na vida de alguém, e dissesse assim: você não tem tanto tempo quando acredita que tem. Você não tem tanto tempo quando acha que tem. Não tem tanto tempo sobrando quando você acha que tem. Sabe qual que é o tempo de tomar algumas decisões na nossa vida? Algumas decisões assertivas. Sabe qual que é a hora? O tempo é este. Você pode repetir para alguém e diga: este é o tempo. E este é o tema da nossa noite. Sabe, cada uma das pessoas, quando elas decidem batizar, é quando alguém entende assim: eu acho que eu não tenho tanto tempo assim quando eu acredito que tenho. O tempo é agora, o tempo é hoje, a oportunidade que eu tenho é agora. Quantas pessoas estão aqui? Não, olha, na hora certa eu vou me batizar. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, o tempo vai passando. Ele acha que tem tempo, mas na verdade não tem. Os dias vão passando. Eu vou dizer algo ao teu coração, meu irmão. Nós programamos fazer algumas coisas espirituais que na verdade nunca acontecem, mas nós nunca precisamos programar coisas que dizem respeito à nossa vontade. Está cedo demais para mim se batizar, mas não está cedo demais para tomar algumas decisões erradas. Alguém me perguntou: não está cedo demais para alguém de 8, 9, 10 anos se batizar? Fala isso para o mundo, que as crianças com 8, 9, 10 anos de idade, muitas delas aí nas periferias já estão no meio do tráfico, já estão enxergando o tiroteio, já estão vendo pessoas sendo mortas, já estão vendo coisas terríveis. Está cedo demais para algumas coisas. Eu acho que eu não estou tão pronto assim. Na verdade, eu volto a dizer: caminhar com Jesus, entregar a sua vida para Jesus não é para quem está preparado, é para quem está se preparando. Tem pessoas aqui, meu irmão, que Deus já te deu tantas oportunidades, mas você não está abraçando as oportunidades que Deus te entregou. Não, na hora certa eu vou fazer isso aqui. No momento certo eu vou começar a tomar essas decisões. Na hora certa eu vou renunciar isso aqui. Na verdade, nem para buscar a Deus nós não temos todo o tempo. A Bíblia diz assim, ó, lá em Isaías 55, eu acho poderoso, Isaías 55, 6. Olha o que diz lá em Isaías 55, 6. Se você tiver a sua Bíblia aí, Isaías 55, 6, assim, olha: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Olha o versículo 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Olha o versículo 8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha isso aqui, meu irmão: como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador, pão ao que come, assim ocorre como a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual eu a enviei. Existe um tempo para buscar o Senhor, e quando é este tempo? Repita junto comigo, fala: este é o tempo. A hora é agora. O tempo é hoje. A oportunidade é agora. Eles olham da mesma forma como a chuva desce, como a neve cai. E quando a chuva cai, não tem tempo de alguém falar assim: peraí, deixa eu me organizar, segura a chuva um minutinho aí, Deus, eu vou só abrir o meu guarda-chuva. Peraí, não tenho guarda-chuva, deixa eu comprar um guarda-chuva. Segura a chuva aí, eu vou comprar aqui agora. Aí eu compro o guarda-chuva, aí eu vou na rua, abro o guarda-chuva, falo: pronto Deus, pode chover agora. Não, Deus não avisa o que Ele vai fazer. Na verdade, Deus até poderia, e em muitos momentos Ele até avisa, como Ele nos avisa agora. Mas a verdade é que Ele não precisa. Tem coisas que Deus já nos avisou há muito tempo. Tem direções que Deus já nos entregou há muito tempo.
Quanta tem gente que tá com uma pessoa há tantos anos, morando juntos, mas nunca teve coragem de ir num cartório e organizar a sua vida. Não, uma hora vai. Meu Deus, um dia eu estraguei um aniversário sem querer. Um dia eu fui num aniversário, meu Deus, sem querer eu estraguei o aniversário. Eu cheguei no aniversário, na hora do parabéns, eu falei assim para um homem assim, já estava há tantos anos, falei assim, era o aniversário daquele rapaz, falei assim, cadê a sua esposa? Ele falou assim, não, tá aqui junto, vou chamar ela, mas não é minha esposa não, a gente só mora juntos. E aí na hora, meu cérebro não deu tempo de eu raciocinar o que eu ia perguntar. Eu perguntei, rapaz, mas por que você não casou com ela ainda? Tinha 30 pessoas ali no aniversário. E aí ele tinha tantas respostas para me dar, ele me deu a pior resposta que alguém poderia dar naquele momento. Ele disse assim, porque eu ainda estou vendo se vai dar certo. Na hora, a mulher olhou nos olhos dele assim, falou, pega suas coisas e sai de casa agora. E eu, peraí, calma, vamos consertar agora, peraí. Ele falou, não, mas ele está comigo há 10 anos e ele está vendo se vai dar certo. Eu falei, calma, vamos agora no cartório, calma, irmão, vamos consertar isso aqui. E daqui a pouco o aniversário já tinha acabado já. Aquele clima. Mas a culpa não foi minha. Quem mandou ele passar 10 anos não resolver a vida dele? Ele podia falar, não é porque me faltou oportunidade, né? Talvez ficaria mais bonito. Você pode dizer para alguém, oportunidade você já tem. Só falta fazer, cumprir. Oportunidade já tem que fazer cumprir agora as oportunidades. Tem que aproveitar essas oportunidades. Elas já existem, já está acontecendo. Tem pessoas, não, deixa eu ver o que vai acontecer aqui no meu chamado. Uma hora eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Uma hora eu me encaixo. Uma hora as coisas vão dar certo. Uma hora vai acontecer. Uma hora, já viu aquela frase terrível? Diz assim, uma hora as coisas acontecem. O que tiver de ser. Olha que frase infeliz. O que tiver de ser, será. O tempo vai resolver todas as coisas. Olha que frase tão poética, mas tão tola ao mesmo tempo. O tempo resolve tudo. Não, o que resolve tudo não é o tempo, é as nossas escolhas. O que resolve não é o cronograma do futuro, mas é as decisões do presente. O que resolve não é a expectativa do que vai acontecer, mas é o posicionamento do que já está acontecendo. O que resolve a nossa vida não é esperar que algo aconteça movido pelo acaso, mas é a manifestação do que eu faço no hoje. O acaso é simplesmente uma circunstância que acontece para quem não tomou as escolhas certas para este tempo. Eu estou esperando que algo aconteça. Eu estou esperando um sinal de Deus para algo. Eu estou esperando que Deus fale comigo. E Deus já está todo dia falando. O sinal que Deus tinha para nos dar, Ele já nos deu. Estou esperando um sinal de Deus para ver o que vai dar. Estou esperando um sinal de Deus para ver o que acontece na minha vida daqui para frente. Estou esperando para ver eu estou esperando uma. Olha como que nós somos. Olha como que nós somos muitas das vezes aí pessoas tão distantes de posicionamentos. A gente diz assim, não, eu estou esperando em Deus. E Deus está falando, e eu estou esperando você agir. Não, eu estou em espírito de oração, né? O crente é tão místico, tem hora que me dá uma raiva. Eu estou esperando um sinal. Se aquela nuvem mover para cá, é um sinal que Deus disse. Não, se em 20 minutos meu Uber chegar, eu vou entender que Deus quer que eu vá. Olha os sinais que a gente pede para Deus. Olha, se meu telefone tocar agora, 3, 2, 1, tocou. Não tocou. Estou esperando um sinal de Deus para algo. Sabe qual que é o maior sinal que Deus já nos entregou? O sinal estava na cruz e ela apontava para a eternidade, dizendo a sua vida precisa caminhar para a eternidade. Qualquer direção fora disso é equivocada. Qualquer decisão fora disso é precipitada. Qualquer escolha para isso é precipitada. A escolha para este tempo é para agora. A escolha é para hoje. O tempo é este. O tempo é agora, a oportunidade que Deus nos entrega é neste dia. Sabe o que eu tenho aprendido de Deus? Eu não quero descartar nenhuma oportunidade que Deus está me entregando. Eu lembro quando Deus começou a falar a respeito do meu chamado. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu estava servindo na igreja, eu tocava no louvor.
tocava bateria. Você já percebe que todo baterista ele é diferente, né? Tem uma unção diferente ali. E eu lembro que o meu sonho era tocar no louvor da igreja. Era o meu objetivo. Nossa, eu sonhava com aquilo. E eu lembro que eu ia para o culto e eu sonhava, minha expectativa, vou confessar esse pecado aqui, eu orava para o baterista passar mal, para alguém me chamar. Ficava, tomara, fura pneu hoje, o pneu vai furar hoje. Levava minhas baquetas escondidas, tirava os louvores escondidos, ia no culto da tarde para tirar o louvor, para estar preparado ali. Eu sondava qual que eram as músicas que ia cantar naquele dia, porque eu falava, se por acaso ele tiver uma diarreia, eu estou lá pronto. E eu fui quase 6 meses esperando para que isso acontecesse. E um dia, graças a Deus, aconteceu. Olha que espírito maligno. E um dia ele faltou no culto e eu percebi, ele não estava lá. E eu lembro que o pastor estava assim, agora, quem que vai tocar no louvor hoje? Cheguei no pastor e falei assim, pastor, que pena, não tem baterista, ele passou mal. Ele passou mal, está tomando soro no hospital. Eu falei, puxa pastor, que pena. Mas assim, eu sei as músicas, se precisasse, não que eu queira, mas se precisar, eu estou à disposição aí. Ele, você sabe? Eu falei, não, saber é uma palavra muito forte, mas eu estou à disposição. Eu falei, então vai lá. Eu falei, Deus, segura ele no hospital, não deixa ele vir agora, não deixa ele vir agora. Tem oportunidades, meu irmão, que elas já estão acontecendo na nossa vida. Já é uma realidade, já é existente o que Deus está fazendo. Mas a gente está assim, não deixa as coisas rolarem, deixa acontecer. Quantas pessoas estão assim, uma hora eu vou me posicionar para isso. Eu acho interessante na nossa igreja, eu tenho orado cada vez mais pelo nosso ministério Gerações. Como eu oro, Cláudio e Renato, por isso. Porque tem pessoas que estão ali esperando uma decisão de algo que Deus já falou, filho, é para lá, a direção é para lá. A direção para aquele caminho. Você já viu como que é o despreparo muitas das vezes, principalmente na vida dos homens solteiros, como que é? Deus já deu a provisão para ele, está lá, aparece na vida dele, no culto que ele olha, ele vê, ele fala, não, estou pedindo uma confirmação para ver se é. Está na mesma igreja, está servindo junto, está na mesma casa, mas ele está lá ainda lá, ai Deus, fala comigo. Não, mas é que eu estou muito jovem, já estou com 40 anos, já estou esperando a confirmação. Estou com 30, 35 anos, estou esperando uma testificação de Deus. Aí a provisão vem. Eu admiro, meu Deus do céu, quando alguém fala assim, eu entendi o que Deus tem para a minha vida. Eu entendi o que Deus está me movendo a caminhar, as decisões que Deus está me entregando, as oportunidades que Deus está lançando sobre a minha vida, as oportunidades que Deus está lançando ao meu coração, as oportunidades que Deus está me empurrando a viver. Mas eu ainda estou lá tão apenas flutuando, distante do lugar que Deus falou, é para você caminhar sobre isso. Eu estou lá esperando as coisas acontecerem, estou lá esperando o sinal de Deus para algo, estou lá esperando que algo me indique. Quantas pessoas perdem tempo demais com algumas coisas que Deus não chamou para fazer nem para viver? Estão gastando o seu tempo, estão gastando os seus dias. E não há problema nenhum, meu irmão, em sonhar. Não há problema nenhum em querer viver o que Deus tem. Não há problema nenhum em querer prosperar na sua vida. Pelo contrário, Deus quer isso. O problema é quando você deixa de fato aquilo que importa por aquilo que é irrelevante. O que adianta, meu irmão? Qual que é o valor que tem se nós estamos lutando tanto para que Deus resolva a nossa vida financeira, mas enquanto a nossa vida espiritual está morta? Eu estou lutando tanto para que Deus resolva as coisas na minha empresa, mas eu não consigo ter uma vida fluente de oração e de busca na presença do Pai. Eu estou tão preocupado, estou tão ansioso, estou tão na expectativa de que Deus resolva a minha vida profissional, enquanto a vida espiritual está em frangalhos. Eu estou tão preocupado que Deus resolva algumas coisas na minha vida estética. É uma geração de muito botox, mas de pouca oração. Não tem problema nenhum, meu irmão, você cuidar. Eu quero até que você se cuide, fique bonito mesmo. Você vê uma igreja bonita, olha para tem pessoas bonitas aqui nessa casa, mas que a tua vida espiritual seja tão bonita quanto o teu cabelo, seja tão bonito quanto o teu sorriso.
Porque às vezes nós estamos com um belo sorriso no rosto, mas com a vida espiritual de derrota. Nós estamos esteticamente tão bonitos, gastando tanto em algumas coisas, mas investindo tão pouco na nossa vida espiritual. Olha que investimento raso e barato. Era o que o rico fazia. A Bíblia não diz que ele estava pecando por ser rico de forma nenhuma, mas existe uma diferença entre alguém que entendeu o que é a riqueza e o que é a prosperidade. Porque eu conheço muita gente que não é rico, mas é próspero, e eu conheço muito rico que não é próspero. Eu já vi muita pessoa que não é rico, mas vive uma vida de prosperidade. A sua vida, sabe o que é prosperidade? É todas as áreas da sua vida estarem em sintonia e equilíbrio. Quando não há desajuste, você consegue ter uma vida saudável, equilibrada em todas as áreas. A sua família vai bem, a sua vida profissional vai bem, a sua vida ministerial vai bem, a sua saúde vai bem, a sua mente está bem, os seus filhos estão bem. Isso é prosperidade. Agora, o que é a riqueza? É o acúmulo de coisas em uma área específica, mas que ela não consegue distribuir para nenhuma outra área da sua vida. Ela é muito rica na sua empresa, mas ela é muito miserável no seu casamento. Ela é muito rica nos seus negócios, mas ela é fracassada na sua vida espiritual. A diferença para a riqueza e a prosperidade é que a riqueza, ela consegue te permitir enxergar um patrimônio, mas ela não consegue te garantir o descanso e o desfrute de nada. O que é a prosperidade? É eu saber que eu posso não ter tudo que eu gostaria de ter, mas eu consigo celebrar tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Porque está tudo equilibrado. Você já viu uma pessoa desequilibrada? Como que é uma pessoa desequilibrada? A pessoa desequilibrada, ela consegue viver uma coisa só da sua vida, e ela não consegue focar em absolutamente mais nada. Ela não consegue fluir em absolutamente mais nada. Ela não consegue acessar absolutamente mais nada da sua vida, porque aquela única área é a única que ela consegue se abraçar, é a única que ela consegue se debruçar. Não, se isso aqui está bem, o restante pode morrer. Isso aqui é importante para mim. Eu quero dizer algo ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar uma palavra profética ao teu coração, que este é o tempo da sua vida se ver próspera em todos os níveis. A tua vida financeira pode estar próspera, mas a tua vida espiritual também estará próspera. A tua empresa pode estar próspera, mas o teu chamado também estará próspero. Os teus negócios podem estar prósperos, mas a tua família também estará próspera. Todas as áreas da sua vida estarão em sintonia, caminhando até a eternidade. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Alguém pode aplaudir bem forte a Jesus se crer nessa palavra? Você pode dizer mais uma vez, diga: este é o tempo. Esta é a hora, meu irmão. É a hora do seu posicionamento, da sua escolha. Aquele homem quis mudar algumas coisas. Você percebe que aquele homem, quando ele estava lá no Hades, olha que coisa interessante, ele não pede assim: olha, avisa os meus irmãos para lembrarem de fazer aquela aplicação lá, avisa os meus irmãos para pagar aquele boleto. Ele não fala isso: olha, avisa os meus irmãos que o aluguel vence semana que vem. Não deixa, ele fala assim: avisa só os meus irmãos. Em outras palavras, para eles não serem como eu fui. Avisa eles para eles não virem para cá, para eles não tomar a direção que eu tomei na minha vida. Avisa eles que esse não é o lugar para eles. Avisa, por favor, avisa eles. Sabe o que eu aprendi, meu irmão? O inferno é a maior expressão do amor de Deus. Como assim, pastor? Como que o inferno é a maior expressão do amor de Deus? O inferno representa a separação completa do homem com Deus. Ele representa um Deus que Ele não nos isenta das nossas escolhas. Ele não nos impede de viver o que nós queremos. Um Deus que até respeita a direção que você queira tomar para a sua vida. Olha que expressão de amor é essa? A maior expressão de amor de alguém: por favor, eu respeito. É isso que você quer? Não tem nada que eu faça que vai mudar isso? Não.
Então eu te amo a tal ponto de aceitar a escolha que você queira para a sua vida. Por isso que o inferno representa exatamente a expressão do amor de Deus. Porque da mesma forma como Deus, Ele simplesmente escolheu um lugar para aqueles que decidiram que não querem caminhar com Ele, mas em antemão Ele também preparou um lugar para aqueles que decidiram viver tudo aquilo que Ele tem para Ele. E este é o seu lugar, meu irmão. Este é o seu lugar. Este é o lugar que Deus te chamou para estar. Este é o lugar que Deus te chamou para estar. Este é o lugar que Deus te convidou para estar. Este é o lugar que Deus te impulsionou a estar e a viver. Que a partir de hoje, meu irmão, nós possamos entender, existe um cronômetro no céu, e Ele está sinalizando ao meu coração que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar a direção para algumas coisas. Ainda dá tempo, meu irmão, de fazer um retorno e voltar ao lugar que Deus nos chamou para estar. Ainda dá tempo de mudar o curso das nossas vidas, mudar o curso da nossa história. Ainda dá tempo de nós começarmos a resolver algumas coisas, meu irmão. Ainda dá tempo de você ativar a sua vida de oração. Ainda dá tempo de você voltar a ler a Bíblia como lia no passado. Ainda dá tempo de ver o teu chamado. Ainda dá tempo de se levantar. Ainda dá tempo de restaurar a tua casa. Ainda dá tempo de se levantar e continuar caminhando no centro da vontade de Deus. Ainda dá tempo de mudar as escolhas. Ainda dá tempo de resolver as coisas. Quando é este tempo? É hoje e é agora. É hoje e é agora. É hoje e é agora, meu irmão. A partir de hoje, meu irmão, a tua direção não será mais a mesma. Como o Senhor falou, os meus planos são melhores que os seus. Segue os meus planos, segue a minha direção. Oh, meu irmão, Deus está hoje nos dando a oportunidade. Alguém crê nessa palavra aqui nessa noite? Deus está nos entregando a maior das oportunidades. Pode aplaudir a Ele, que Ele merece. Aleluia! Ainda tem esperança ainda. Para aquele rico não tinha mais. Para aquele homem não tinha mais o que fazer. Para aquele homem não tinha mais como mudar a direção da sua vida, porque ele já estava no final. Ele já tinha ultrapassado uma linha de chegada de um lugar que não tinha como mais retroceder. Não tinha como mais voltar atrás. Mas para mim e para você ainda dá tempo. Eu acho tão maravilhoso, lá no livro de Jó, diz um versículo que todas as vezes me tira lágrimas dos olhos. Diz: há esperança para a árvore, ainda que ela seja cortada, ainda que o seu tronco de velho venha morrer, ao cheiro das águas ela brotará e poderá dar frutos novamente. Talvez você está aqui, já foi cortado, já foi derrubado, já foi lançado ao chão. Parece que já está tudo destruído, já deu tudo errado. As escolhas já me levaram a este destino terrível da minha vida. Mas ao cheiro das águas, eu acho tão maravilhoso que o que seria o cheiro das águas? Não seria apenas os rios, os leitos dos rios, mas apenas ao cheiro deles. Apenas ao sentir que aquele lugar tem algo fluindo ali. O cheiro das águas do Espírito já estão fluindo sobre cada um de nós aqui hoje. E aquilo que parecia que tinha morrido começa a voltar a viver. Aquilo que parecia que não tinha mais saída começa a encontrar um novo caminho, uma nova decisão, uma nova direção. Aquilo que parecia que já tinha sido destruído, aquilo que parecia que já tinha sido destroçado, aquilo que parecia que já tinha acabado, ao fluir do Espírito começa a restaurar. Ainda tem jeito? Tem. Ainda tem como resolver? Tem. Ainda tem como mudar? Tem, meu irmão. Já deu tudo errado, não tem mais o que fazer. Não, não. Ao cheiro das águas do Espírito, aquilo que parecia que já tinha acabado, para Lázaro e para o rico já não tinha como mudar o destino das suas vidas. Já não tinha mais como mudar a direção das suas vidas. Mas para mim e para você ainda dá tempo. Você pode trazer essa boa notícia para alguém: ainda dá tempo de voltar para o propósito. Ainda dá tempo de voltar para o propósito. Ainda dá tempo de voltar para o propósito. Ainda dá tempo de tomar a direção certa da vida. Estes dias atrás eu vi um testemunho contrário do que a gente imagina. Um doutor, um médico falou assim: olha, um dia Deus me chamou.
e eu achava que não era para mim. Fiz medicina, me formei, me tornei um médico, me tornei alguém muito reconhecido, se tornou alguém extremamente relevante num cenário nacional. Mas ele disse assim: como eu gostaria de voltar do tempo e ter dito sim para o meu chamado. Como eu gostaria de voltar do tempo. Como eu gostaria de voltar do tempo naquele dia lá, quando Deus falou para mim: eu estou te chamando. Mas agora os meus dias já passaram, os anos já passaram da minha vida. Agora os anos já passaram e eu não consigo mais voltar naquele dia, quando eu falei: não, espera um pouco, Deus, espera só um minutinho, Deus. Sabe, muitas pessoas, elas começam a caminhar com Cristo, mas as pressões da vida começam a arrancar do coração dela, começam a arrancar do coração dela, começam a tirar aquela fome, aquela sede, aquela chama do teu coração. Foi dito aqui no louvor: deixado o seu coração esfriar. Mas o próprio Cristo nos dá uma palavra muito clara lá no livro de Apocalipse. Ele diz assim: olha, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Se eu tenho que guardar o que eu tenho, é porque tem alguém querendo tomar aquilo que é meu. Se eu preciso guardar o que Deus me entregou, é porque é algo de valioso que Ele me entregou, e alguém está querendo arrancar das minhas mãos. Alguém está querendo arrancar essa oportunidade valiosa que Deus me entregou. Existe uma guerra no mundo espiritual. Você acha que porque existe uma guerra espiritual tão grande contra a tua vida? É porque Deus já te entregou coisas valiosas. Deus já colocou sobre a sua mão coisas valiosas. Deus já entregou, quem sabe, na tua mão palavras poderosas, um chamado poderoso. Mas você entregou aquilo que tinha de valor. Você entregou aquilo que realmente era importante. Já percebeu como é uma guerra espiritual? Abre uma Bíblia de manhã, antes do café da manhã, para você ver a guerra espiritual que é. E eu acho interessante alguém falar assim: mas eu não entendo as coisas que estão na Bíblia. Eu não entendo como que um ser humano, eu não entendo como o ChatGPT, como o Google, como tantas ferramentas que nós temos para esclarecer algumas coisas que nós não entendemos. Nós sabemos utilizar as ferramentas para decifrar, para pegar uma receita do médico. A gente pega, mas para entender o que a palavra de Deus está dizendo, eu não sei. Eu não sei como alguém poderia dizer: eu não consigo compreender uma coisa que um ser humano, alguém um dia escreveu há 2000 anos atrás, e eu tenho hoje, há 2000 anos depois. Eu tenho a tecnologia à minha disposição, mas eu não consigo compreender, porque a Bíblia é difícil demais. Mas para ler o horóscopo você lia, mas para ver o que as pessoas falavam você lia, para gastar os nossos dias com qualquer outra porcaria nós gastamos. Mas para ler a palavra que nos traz vida, não compre. Tem tanta tradução da Bíblia. É nova tradução na linguagem de hoje, nova versão internacional, nova versão transformadora, King James, Almeida Ferreira atualizada, nova versão atualizada. Quantas versões? Milhares de versões tem, meu irmão. Mas eu acho que uma hora vai dar tempo e não tem tempo. Eu acho que uma hora vai dar e na verdade não vai dar. A maior guerra espiritual nos meus dias é quando eu acordo e eu falo: não, vamos ler, primeira coisa, vamos ler a Bíblia. Você fala: não, primeira coisa que eu vou fazer é qualquer outra coisa. Deixa eu ligar minha internet, meu irmão. Eu vou ligar minha internet. Eu tô há mais de 72 horas sem abrir a internet do meu celular. E não tem coisa mais maravilhosa, e não tem coisa mais gratificante. Tem hora que você tem que sumir um pouco das redes sociais. Sai um pouco disso aí. Sai um pouco disso aí pelo sangue do Cordeiro. Sai um pouco dessa caatinga espiritual. Mas está preso nesse demônio que não consegue, travou os seus olhos ali, você não consegue sair dali. Eu acho tão maravilhoso quando alguém fala assim: não, eu saí uns dias, estou fora, estou off uns dias. Você respira, você tem um bálsamo, você tem um desfrute. Tem uma lista no meu celular de quase 200 mensagens. Uma hora eu vou responder. Está na lista, vai chegar. Tem uma mensagem aqui que está desde de março para cá, vou chegar lá. Quando alguém fala: mas te mandei mensagem tem 3 dias, não me respondeu ainda. Falei: calma, ainda estou em março ainda, vou chegar ainda em junho, julho ainda.
Tem coisas que realmente importam na nossa vida. Tem coisas que realmente importam, não precisam importar na nossa vida. Mas ainda dá tempo. Ainda tem jeito. Ainda tem como resolver. Ainda tem como mudar. Ainda tem como mudar a direção dos nossos dias. Salomão, o homem mais rico que já existiu na face da terra. Não existiu um homem na terra que foi tão rico quanto Salomão. Não existiu um homem na face da terra. Quando eu leio o livro de Crônicas e vejo o que Salomão fez, não existiu um homem com tanta capacidade, quanta facilidade em levantar recursos de dinheiro como Salomão. Nunca existiu e talvez nunca exista. A Bíblia diz que chegavam para Salomão de navio toneladas de ouro. O que são toneladas de ouro? Se Salomão estivesse hoje, os grandes milionários e bilionários da terra fariam mentoria com ele. Mas Salomão, nos últimos dias de vida, escreve o livro de Eclesiastes e diz que tudo não passa de vaidade. Ele escreve o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, 4, 5, até o 9 capítulo de Eclesiastes, dizendo assim: olha, não tem nada melhor para o homem do que viver os seus dias, de que gastar os seus dias comendo, bebendo e desfrutando do prazer da provisão de Deus. No final de todas as coisas, a maior sabedoria é temer ao Senhor. Ele conclui que não tem nada que o homem pudesse fazer para conquistar essa terra. Não tem nada do que o homem possa fazer nessa terra que traga realmente uma satisfação integral para eles. Não tem nada, meu irmão, que você possa fazer que vai suprir exatamente a necessidade do teu coração. Nós queremos sempre mais. Não tem nada, meu irmão. Alguém me falou para mim esses dias atrás, falou assim: rapaz, olha, o que acontece contigo? Por que chega as pessoas que todo mundo bajula na cidade e você não está nem aí para ninguém? Não tem cadeira exclusiva para ninguém na igreja. Não tem cadeira separada para ninguém na igreja. Quando alguém bate no meu, fala assim: eu sou o fulano de tal. Eu falei: o problema é seu. Eu sou o fulano tal aí, eu sou poderoso aqui. Falo: parabéns, não é culpa minha isso. Porque chegou para mim alguns dias atrás e falou assim: puxa vida, eu vou na Lagoinha, é o único lugar que não me deixam sentar na frente. Tá todo mundo lá. Não tem uma cadeira para mim reservada. Cadê meu lugar exclusivo? Cadê minha água reservada? A única cadeira que tem reservada aqui, ó, é para a equipe que eu preciso deles rápido aqui da liderança da igreja. Que eu preciso de imediato para a equipe, porque a maioria dos que estão aqui na frente, se pudesse, eles sentavam no fundo. A maioria das pessoas da liderança fala assim: pastor, para mim eu podia ficar escondido, que tá bom demais. As pessoas que sobem aqui no altar são pessoas que eu tenho que ficar empurrando eles para subir, porque e justamente por isso que eles estão na minha equipe de liderança da igreja, porque são pessoas que não querem visibilidade. Eu tenho que estar empurrando eles: vai lá, faz uma palavra, vai lá, faz uma oração. Não, mas eu não estou capaz. Não, mas não tem um fulano melhor. Pessoas que descobriram que não tem nada de conquista não tem visibilidade nessa terra. Eu acho engraçado quando as pessoas me encontram nos lugares e tenho expectativa de encontrar um pastor completamente diferente. Tem expectativa de encontrar um pastor, um semideus. E eu faço questão de frustrar essas pessoas. Eu tenho muito prazer de frustrar essas pessoas. Porque isso aqui, o lugar que Deus nos permite estar, não é o lugar que seja nosso. Nós não somos donos de absolutamente nada. Nós estamos construindo coisas maiores do que nós. Nós estamos vivendo coisas maiores do que nós. Nós estamos buscando coisas maiores do que nós. Isso aqui para nós é nada. Isso aqui para nós, não, como o apóstolo Paulo diz, não passa de esterco. Se nós não estivéssemos aqui nesse salão, aqui nesse lugar, meu irmão, se não tivesse prédio nenhum nessa terra, você pode ter certeza que nós estaríamos em algum lugar, na praça, na rua, em qualquer outro lugar. Porque não há uma estrutura que
se compare àquilo que Deus já nos entregou com a coroa que Ele já nos entregou da vida eterna. A coroa que Ele já nos entregou na vida eterna. Eu só troquei de carro há alguns tempos por muita insistência dos próprios irmãos da igreja. Falei, não, pastor, troca esse carro pelo amor de Deus. Nós precisamos saber que tem coisas maiores e mais importantes para nós. Tem coisas mais relevantes para nós. Por isso que às vezes Deus tem prazer de entregar coisas. Sabe por quê? Para um coração que não está preso em nada. Eu não estou preso em nada. Eu tenho muita alegria de dizer que eu não estou preso em nada, em ninguém. Você não nasceu para ser preso em ninguém, meu irmão. Faz negócio com pessoa errada para ver se você não vira escravo dessa pessoa. Faz um negócio errado para ver se você não vira escravo, para ver se você não consegue sair nunca mais disso. Assina um contrato errado sem a direção para ver se você não está preso nisso aí. Igual o rico que perdeu a sua vida nas coisas erradas. Experimenta fazer um network errado na sua vida. Agora experimenta gastar os seus dias da forma certa, para ver se Deus nos entrega tudo aquilo que você precisa. Experimenta caminhar na direção certa, para ver se Deus não te entrega coisas muito maiores. Deus começa a te entregar porque Ele vê que você não está preso com nada. Deus começa a te entregar porque Ele vê que você está livre. Deus não entrega nada para escravo, Deus só entrega para pessoa livre. Deus não pode abençoar escravo, Deus só abençoa pessoas livres. Deus está nos chamando hoje, meu irmão, para viver como aquele homem viveu, lembrado por ser um mendigo aqui na terra. Sabe o que é um mendigo aqui na terra? É simplesmente alguém que está dizendo, eu não tenho nada. E eu me considero muito aquele mendigo, porque eu não tenho nada. E eu agradeço a Deus justamente por isso. Inclusive você também não tem nada. Você pode ter uma casa no teu nome, mas se parar de pagar o IPTU, vem o demônio do governo e leva embora. Tem um carro, para de pagar o IPVA para ver se não tem um satanás aí do imposto, que você para no Abílis e ele toma teu carro. Porque eu nunca entendi isso no Brasil. Você tem a nota fiscal de uma coisa, mas não é teu. Só Deus para entender o governo que a gente tem. Mas eu me alegro com isso, que eu falo assim, obrigado, porque realmente eu não tenho. Se Deus me entrega para o meu desfrute, é porque Deus está dizendo assim, filho, eu estou te entregando porque você não tem coração preso em nada disso. E eu quero deixar uma palavra profética ao teu coração, que você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai viver uma vida próspera na sua vida, porque a maior prosperidade você já encontrou aqui nessa noite, dizendo, Pai, eu entendi que meu tempo é este, de ver a promessa do Senhor na minha história. Eu entendi que a oportunidade que o Senhor me deu é esta, e eu quero acessar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu só quero, Pai, aquilo que o Senhor tem para mim, porque o que eu ganhei já é muito maior do que tudo. Eu já tenho a coroa da vida eterna, e isso já me basta. O restante, Pai, é simplesmente a tua bondade, mas a maior dádiva eu já tenho, que é a eternidade. Eu posso perder tudo, Pai, eu posso não ter nada, mas eu tenho todas as coisas, como a palavra diz lá em Filipenses, posso todas as coisas aquele que me fortalece. Eu aprendi a ter e a não ter, eu aprendi a conquistar e não conquistar, eu aprendi a estar com fome e aprendi a estar saciado, eu aprendi a ter onde dormir e aonde não ter dormir. Eu posso todas as coisas dele que me fortalece. Você pode todas as coisas dele que te fortalece. Meu irmão, você não precisa de coisas que acha que precisa, você já tem tudo que precisa nele. Quando você encontra ele, meu irmão, você descobre que nós temos coisas maiores nele. Nós temos coisas maiores nele. Você fala, não, quando eu descubro isso, eu falo, eu posso perder tudo, que eu não estou nem aí. E justamente por isso que Deus faz favor de entregar com a sua infinita graça, com a sua infinita graça, com a sua infinita misericórdia. Hoje nós vamos sair daqui hoje decididos a dizer, Pai, eu não vou perder a oportunidade de abraçar o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou perder a oportunidade de abraçar o que o Senhor me entregou. Eu não vou perder a oportunidade de abraçar o que o Senhor me entregou para a minha vida. Eu não vou perder a oportunidade de resolver o que o Senhor deseja que eu resolva hoje. Eu não vou perder essa oportunidade, mais uma vez eu não vou perder. Já perdi em outros tempos, desse tempo não. Você pode dizer junto comigo, fala, dessa vez não. Dessa vez vai ser diferente. As escolhas estão mudando, as decisões estão mudando, as direções estão mudando, os caminhos estão mudando, as direções estão mudando. A tua casa hoje você vai chegar em casa e vai dizer, a minha casa hoje está numa nova direção.
Minha família está numa nova direção, meu lar está numa nova direção, os meus filhos estão numa nova direção, a minha história está numa nova direção, a minha empresa está numa nova direção. Pega aquele CNPJ, pega o teu cartão de CNPJ e fala assim: Deus, isso aqui, ó, é teu, isso aqui não é meu não, isso aqui é teu. Eu não sou dono de nada. Eu quero viver, Pai, o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser suprido com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero acessar tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu queria que hoje, quando nós orássemos aqui hoje, nessa noite, o meu e o teu coração fossem ativados pelas oportunidades que Deus está nos entregando. O meu e o teu coração fosse ativado. Você vai sair. Tem pessoas que vão sair daqui hoje com a inscrição para o próximo batismo já feita já. Eu acho interessante quantas pessoas aceitam a Jesus aqui. Não era para ter 15 não, era para ter 30, 40, 50. Porque tem gente que teve coragem de aceitar Jesus, mas não teve coragem de dar continuidade no teu chamado. Quantas pessoas têm chamados aqui perdidos no nosso meio. Era para você estar mergulhado no teu chamado, mas não está. Era para você estar mergulhado no que Deus tinha para a sua vida, mas não está. Mas dá tempo, meu irmão. Dá tempo, meu irmão. Dá tempo de restaurar as coisas ainda. Dá tempo de voltar para o lugar que Deus nos chamou para estar. Dá tempo ainda. Dá tempo de resolver algumas coisas. Talvez nós somos os irmãos daquele homem rico que ficaram na terra e que eles têm Moisés e os profetas para os alertarem. Nós estamos aqui porque o Senhor ainda está nos alertando e nos lembrando ainda. Essa é a chance. Essa é a chance. Essa é a oportunidade. Este é o momento. Este é o momento. Esse é aquilo que Deus tem para nos entregar. Sabe que esse final de semana Deus falou tão forte algo ao meu coração. Tão forte ao meu coração. Nós passamos 3 dias aí vivendo algo no Senhor. Tínhamos subido aquela montanha, passado aqueles 3 dias lá. E Deus falou algo tão forte ao meu coração. Falou: filho, você está vendo? Olha ao teu redor. Você não tem nada aqui, mas a sensação que você tem tudo. E tinha um rapaz lá, e eu sei que daqui a pouco se deve ter algum jornal falando, ou qualquer outra sensacionalista aí falando, e eu não me importo com isso. E tinha um rapaz que estava lá. Esse rapaz caminhou ali, e muitos momentos que aquele rapaz caminhava, eu vi as orações daquele rapaz. Um dos nossos voluntários aqui da nossa casa estava lá, e ele filmou aquele rapaz orando durante aqueles dias lá. Deus, obrigado pela tua cruz, obrigado pela tua cruz, obrigado pela tua cruz, obrigado pelo teu sangue. E eu vendo aqueles vídeos dele ali, e eu chorando. E aquele rapaz fez uma oração. Ele falou assim: Deus, eu não quero pecar nunca mais na minha vida. E ele estava com algumas pessoas da nossa igreja ali naquele dia, caminhando junto ali. E ele falou isso aí, acho que o nosso amado, não sei se está aqui, nosso irmão Juliano, ele falou para ele, assim: eu não quero pecar nunca mais na minha vida, eu não quero perder isso aqui nunca mais na minha vida, eu não quero voltar para outro lugar, é isso aqui que eu quero para sempre na minha vida. E o momento que nós estávamos ali, de repente, enquanto caminhávamos ali, tinha uma cruz ali, ele caiu ali de joelhos, chorando ali, caiu de joelhos, clamando ao Senhor, em lágrimas ali, chorando. E de repente aquele homem simplesmente apaga, levam ele rapidamente, os médicos que estavam lá levam ele rapidamente para o hospital. A ambulância estava lá e levou em fração de minutos ele rapidamente para lá. E no percurso que eles iam, aquilo me tirou muitas lágrimas, porque no percurso, quando a ambulância levava ele, e ele falava assim: não, deixa eu voltar para lá, eu preciso voltar para lá. Imagina alguém passar
3 dias sem ver a sua família. Geralmente quando você está saindo de lá, que a primeira coisa que a gente pensa, eu quero voltar para minha casa, quero ver os meus filhos. Mas ele falava, não, eu quero voltar para lá, para a montanha, me devolve para lá, não me tira de lá não, me devolve para lá, não é, eu não quero, eu estou bem, me volta para lá. Mas rápido, obviamente que os médicos levaram ele, era isso. E quando ele chegou no hospital, ele teve uma parada respiratória, e Deus o recolheu naquele momento. E aí nós recebemos a notícia, começamos a chorar ali juntos. E quando nós chorávamos ali junto, alguém falou assim para mim, pastor, mas como que isso é possível? Por que Deus permitiu isso? E na hora, enquanto alguém me perguntava isso, eu me lembrei de uma canção antiga da harpa cristã, que diz assim: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós levamos a nossa cruz até trocarmos ela por uma coroa na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo falou para mim, o morrer é Cristo, o morrer é lucro, viver é Cristo. Eu não sei quantos dias eu tenho pela frente, eu não sei quantas semanas eu tenho pela frente, eu não sei, meu irmão. Pode ser que eu saí por ali e Deus decida nos recolher. Pode ser que semana que vem, eu não sei quando é o dia. Mas uma coisa eu sei, este é o tempo de Deus para mim. Este é o tempo de Deus para a sua vida. Este é o tempo de Deus para nós. Este é o tempo de Deus para o nosso coração. Este é o tempo de Deus para mim e para você, meu irmão. Desfruta esse tempo que Deus está te entregando. Se você puder nesse momento, eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar. Nós vamos orar para que o Espírito Santo nos permita acessar essa estação oportuna que Deus tem para nós. Essa estação oportuna que Deus tem para os nossos corações. Essa estação que Deus tem para nos entregar. Essa oportunidade que Deus nos entrega hoje, aqui e agora. Este é o tempo. Você pode segurar nas mãos de alguém que está do teu lado. Segura nas mãos dessa pessoa, para ela não ir embora antes do culto acabar. Segura nas mãos dela por um instante. Nós vamos encerrar esse culto juntos. Fala para essa pessoa, este é o tempo, desfruta desse tempo. Falta 5 minutos para o culto acabar. Este é o tempo de Deus. É 5 minutos para Deus poder encerrar essa noite no nosso coração. Este é o tempo de Deus para nós. Este é o tempo de Deus para nós. Segunda-feira está longe demais, mas esses 5 minutos que eu tenho aqui são as oportunidades de Deus para o nosso coração. É a chance de Deus para nós. É a chance de Deus para o nosso coração. É a chance de Deus para com cada um de nós. Este é o tempo. Pai, eu oro por cada um de nós nesse momento, Pai. Quem sabe até aqui perdemos tempo demais, Senhor. Perdemos tempo demais com tantas outras coisas. Mas nós queremos sair por essas portas aqui nesse domingo, convictos, Pai, que a eternidade é o nosso lugar. Convicto que o céu é o nosso lugar. Convicto que a eternidade é para nós. Pai, o Hades não é para nós, o inferno não é para nós. Senhor, e se no meu coração o Senhor encontrar, papai, se no coração de cada um de nós o Senhor encontrar qualquer oportunidade de nos arrancar desse lugar que é o céu, Pai, que nessa noite o Senhor nos devolva para o lugar que o Senhor nos chamou para estar. Este é o tempo do Senhor para nós. Quantas notícias ruins nós vemos nos jornais, quantas situações terríveis nós vemos nos jornais, quantas coisas terríveis acontecendo nessa geração. É o Senhor sinalizando, Pai, eis que em breve venho, guarda o que tu tens para que ninguém tome. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.
Nós esperamos, Pai, a tua vinda. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que aguarda ansiosamente o alarido da trombeta, o som da trombeta. Nós somos a igreja que subirá com o arcanjo para a eternidade, com os anjos para a eternidade. Nós somos aquele povo que diz lá em 2 Tessalonicenses 4, que quando tocar a trombeta, o ecoar da trombeta, Pai, nós subiremos para a eternidade e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Pai, eu oro, Senhor, nós precisamos sair daqui hoje, Pai, abraçados com a oportunidade que o Senhor nos entregou, abraçados com a oportunidade que o Senhor nos designou, Pai. Nós não queremos perder mais um dia fora dos teus propósitos, não queremos perder mais um dia fora da tua vontade, não queremos perder, Senhor, mais um só dia, Senhor, sem a tua vontade, que é boa, perfeita e ela é agradável, Papai. Senhor, se existir algum de nós aqui nessa noite, Pai, se existe um coração aberto aqui nessa noite, Pai, que precisa hoje se reconectar ao Senhor, Papai, não nos deixa sair daqui sem essa oportunidade. Como os discípulos um dia disseram: e quando será este tempo? Quando nós sabemos que será esse tempo? E o Senhor Jesus nos alerta, dizendo apenas: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Nós aguardamos para este momento, Deus. Nós queremos fazer como cada um que vai descer as águas agora, nesse momento. Nós queremos agarrar esta oportunidade, Pai. Se você puder por um instante, coloque as mãos sobre o teu coração. Eu tenho 2 minutos para encerrar este culto aqui, e nós vamos ali para o batismo celebrar cada uma das pessoas que desceram as águas. Mas se você, com a mão sobre o teu coração, com seus olhos fechados, se você puder nesse momento, eu queria fazer este convite, esta última oração nessa noite. Você que diz: Pai, eu preciso entregar minha vida por completo ao Senhor Jesus, Pai. Assume a direção dos meus dias. Eu quero sair deste lugar convicto da eternidade ao meu coração. Eu quero a decisão de entregar minha vida por completo, não a parte, não um momento, mas a minha história por completo ao Senhor Jesus, meu Deus. Eu quero o Senhor como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Nós queremos essa oportunidade nessa noite, de caminhar de mãos dadas com o Senhor, Papai. Ou você que também está aqui hoje, você já até caminhou com Cristo em algum momento, mas quem sabe as circunstâncias, quem sabe o acaso da vida te esfriou, te distanciou, quem sabe te decepcionou. Quem sabe, eu sinto aqui no meu coração, existem pessoas aqui que a sua história foi apagada, a tua história foi abafada, aquilo que Deus estava escrevendo parece que foi encerrado por um momento. Quem sabe por frustrações, quem sabe porque no caminho passaram pessoas que feriram o teu coração, mas Jesus hoje te chama para recomeçar a sua história. Já existem pessoas vindo ao teu altar, que coisa maravilhosa. Eu queria, enquanto eu contar até 3, você que deseja viver isso no Senhor, eu não vou pedir nem para você levantar a sua mão. Quando eu contar até 3, você que quer viver isso no Senhor, dizendo: Jesus, eu quero minha vida por completo no Senhor. Quando eu contar até 3, eu quero que você saia do seu lugar. Você que quer viver isso, eu quero orar por você. Quando eu contar até 3, você vai fazer como alguns já estão fazendo aqui. Você não vai olhar para a direita nem para a esquerda, meu irmão. Nós estamos em família, nós estamos em casa. E quando contar até 3, você vai sair do teu lugar dizendo: eu quero caminhar com Cristo, eu quero viver a nova estação, eu quero ver tudo que Deus tem para a minha vida. A partir de hoje a tua história nunca mais vai ser a mesma. 2, a partir desse momento nós estamos vivendo uma guerra, uma batalha no mundo espiritual, mas é a chance, a oportunidade que Deus está nos entregando hoje. O Espírito nos convence hoje a esse novo tempo. 3, sai do seu lugar, vem aqui no altar. Isso, pode vir mesmo, cadê? Tem mais pessoas, sai do seu lugar. Você que quer ver o novo do Senhor, você quer ver o novo do Senhor, não se preocupa com quem está na cadeira do lado do outro. Este é o tempo, este é o tempo, este é o tempo, este é o tempo. Este é o tempo de Deus para a nossa vida, este é o tempo de Deus para o nosso coração,
Este é o tempo de Deus para a nossa história. Este é o tempo. Se você estiver do lado de alguém, meu irmão, eu queria que você falasse para alguém, fala assim: você quer ir lá na frente lá? Eu vou junto contigo, nós vamos junto. Fala para alguém, pode trazer aqui, pastor França, vem até aqui, isso pode deixar aí. Se tiver alguém do teu lado, fala: vamos junto, nós vamos lá na frente, nós vamos viver esse novo do Senhor. Enquanto você está no seu lugar, também estenda as suas mãos para cá. Nós vamos orar por cada uma dessas pessoas aqui hoje. Nós vamos derramar uma chuva de bênção, de alegria, de uma nova estação. Você que está assistindo esse culto agora, nesse momento, e você quer viver isso do Senhor também, você pode escrever nesse momento nos comentários: diga: eu quero viver o novo. Eu quero viver o novo. Estenda as suas mãos para cá. Eu não sei se alguém, Claudio, faz essa oração por favor. Isso, faz essa oração por favor, meu amado, sobe aqui. Você vai orar por cada uma dessas pessoas. Quando o Cláudio terminar de orar e esse culto encerrar aqui, nós vamos juntos festejar cada uma das 15 pessoas. Eu já queria pedir, se os nossos voluntários puderem direcionar cada uma delas para lá. Cada um dos nossos batizandos pode direcionar cada um para lá já. Enquanto nós oramos por essas pessoas aqui nesse momento e festejamos esse novo tempo em nome de Jesus. Faz essa oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos na Tua presença cada filho, cada filha que nesta noite, Pai, tomou essa decisão tão importante, Pai, através dessa palavra tão pontual e tão necessária para os dias de hoje, ó Pai, para os nossos corações. Querido Deus, nós apresentamos, ó Pai, os Seus filhos, Suas filhas. Te pedimos que o Senhor coloque o Seu nome no livro da vida agora. Espírito Santo, que o Senhor cele esta aliança agora. Que o Senhor venha trazer o refrigério sobre o coração, sobre a vida, sobre o espírito deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira todo o fardo, tira todo o peso, tira toda a amarra, todo o grilhão, toda a corrente, toda a algema que porventura podia estar atrapalhando ou segurando, Pai, os Seus filhos de caminharem até a Sua presença. Nós queremos declarar um tempo, Pai, de vitória, um tempo de triunfo, um tempo de conquista, um tempo em que eles irão caminhar livre na Tua presença. Espírito Santo de Deus, envolve eles com o Seu poder, envolve eles com a Sua glória, envolve eles com a Sua autoridade, envolve eles, ó Pai, com o calor do Teu Santo Espírito, com a Sua chama. Deus tremendo, que eles vão, em nome de Jesus Cristo, incendiar a sua família, aonde eles estiverem, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós declaramos, Pai, que eles não caminharão mais sozinhos, que eles não se sentirão mais sozinhos, que a fraqueza não fará mais parte da vida deles, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, um coração puro e um espírito reto, um espírito firme, um espírito inabalável, compromissado com a Sua palavra, compromissado com o Seu Espírito, compromissado com a eternidade, em nome de Jesus. Paizinho lindo, a partir de agora, a partir desta noite, Pai, que haja um novo florescer, um novo amanhecer para a vida de cada um dos nossos irmãos. Nós declaramos, ó Pai, que chuva de bênçãos virão sobre a vida deles e sobre a casa deles, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu preciso dizer algo para vocês. Eu queria fazer algo profético aqui, eu queria dizer algo para vocês nesta noite. A Bíblia diz que existe festa nos céus quando um filho volta para a casa do pai, quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que os céus estão em festa nesta hora, que os anjos estão celebrando. Existe confete, existe fogo sendo estourados. Existe uma festa linda acontecendo lá no céu pela sua vida. E eu tenho algo para te dizer. Se existe festa nos céus, existe festa aqui na Lagoinha também. E eu vou contar até 3. Você que está com o seu celular aí, eu queria incentivar você que acredita no chamado dele, você que acredita na história dele, acende a lanterna do seu celular. Quem sabe tem 2, 3, 4 pessoas aí que vai se tornar família com ele aí. E eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, eu quero que você olhe para trás e veja a família que vai caminhar contigo até a eternidade. Nunca mais vocês caminharão sozinhos. Nunca mais vocês caminharão sozinhos. Quem está comigo aí, Lagoinha? Vamos lá. 1, 2, 3. Bem-vindo ao novo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu.
suas mãos, eu quero abençoar a sua semana e quero lembrar que o culto ainda não acabou. Vamos celebrar com cada irmão que está matando o velho homem para nascendo de novo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua igreja, eu quero abençoar cada filho, cada filha, cada irmão, cada pai, cada trabalhador. Senhor, dê uma semana cheia de vitória, cheia de conquista, em nome de Jesus, cheio da tua presença, cheio do fogo do Espírito dentro dos seus lares, na sua casa, onde eles estiverem. Que o Senhor não afaste de nós a sua presença, porque nós não vivemos sem ti, em nome de Jesus. Vão em paz viver a melhor semana da sua vida.